Então, pessoal, vou falar a minha parte dessa treta do Putz Penovas, que é eu. Então, pessoal, tipo assim, eu tava lá no PV no TMT Fox, aí eu falei assim, eu fiquei meio desconfortável porque alguém tava vazando meu endereço, antigamente, né? Eu fiquei desconfortável até hoje, que as pessoas estavam vazando meu endereço. Então, eu falei no PV do TMT Fox que foi ele que vazou, porque eu lembro que o TMT Fox mostrou o meu endereço lá no grupo do Shima, mas eu não tenho esse print porque era muito tempo, cara. Era muito tempo. Eu perdi meu outro celular, eu nem tinha print, né? Então eu falei pro TMT Fox que foi ele que vazou. Aí ele falou que era mentiras, mas era ele, mas ele falou que era mentiras. Aí ele começou a me provocar, eu comecei a falar coisa que não era pra falar, né? Falei que apoiei a atitude do Eric Opina, sendo que eu nem apoiei. Ele simplesmente me começou a me provocar. Aí eu falei coisa que nem era pra falar. Aí, é, eu falei lá no na minha postagem que apoiei a atitude do Érico Pina. Porque, pô, eu não apoiei a atitude do Érico Pina. Eu falei isso porque, tipo, eu tava muito bravo, tava muito bravo. Aí eu falei que apoiei a atitude do Érico Pina, essas coisas, porque, tipo, simplesmente o TMT Fox ia fazer expose meu só porque eu falei uma coisa que não era pra falar. Simplesmente ele me provocou. Aí eu tava lá no server do meu servidor no Discord, né? Que foi apagado, né? Então, eu tava lá no meu servidor do Discord, entrou o W Simulator, ele foi lá, eu não sei falar o nome dele direito, o W Simulator, nem sei falar esse nome, mas ele entrou no meu servidor do Discord, ele falou coisas, ele simplesmente começou a brigar com o chat lá. Brigou com o José Leonardo, que tava lá no chat. Então, galera, por que eu coloquei o José Leonardo, né, no meu grupo, no meu servidor, no Discord? Porque eu achei mesmo que ele ia mudar. Ele até falou pra mim que vai mudar. Então eu coloquei ele no grupo. Aí eu tirei, aí ele brigou com o Brian Pina, né? Que ele brigou, eu tirei ele no meu grupo, eu tirei o José Leonardo no meu grupo porque ele brigou com o Brian Pina, né? Aí eles resolveram, o Brian Pina resolveu com o José Leonardo. Aí eu coloquei ele de volta no meu servidor. Aí eu fui lá no serverzinho lá, eu fui lá no server do grupo do Penovas, não é outro grupo. Aí eu fui lá, o Lux Fraux falou, Penovas, não coloca o José Leonardo no seu grupo, porque ele fez muito, ele mostrou partezinha de outras coisas lá. Então eu tirei o José Leonardo do meu grupo. Aí o Brian Opina falou pra eu colocar o José Leonardo lá no meu grupo. Então eu coloquei, né? Eu fiz até uma votação e as pessoas disseram sim. Então eu coloquei ele no meu grupo. Aí, depois, o José Leonardo, antes, agora, ele mostrou a parte íntima dele no meu grupo. Aí eu falei, aí o W Simulator pensou que, tipo assim, o W Simulator falou, Penovas, você colocou o José Leonardo no seu grupo. E ele mostrou uma parte íntima pra mim. Então é claro que o W Simulator ia fazer expose meu. Então eu comecei a brigar com ele. Ele começou a me provocar. Eu falei coisas que nem nada a ver. Falei que apoiei. Falei muita coisa que não era pra fazer. Tipo, briguei muito lá no grupo lá meu. Tipo, simplesmente eu mudei sim, pessoal. Eu paguei thumbnail, eu paguei muita coisa pra fazer vídeo aí nesse canal e falar que eu nem mudei. É claro que eu mudei. Eu briguei no meu grupo, no meu servidor, porque o W Simulator, em vez de ele falar, Penovas, por que você não mudou, cara? Você não mudou. Então, ele já vem direto, já vem brigando, em vez de conversar comigo no PV, ele já entra no meu servidor e já vem brigando lá comigo. Só porque eu briguei com o TMT Fox, falei coisa que nem era pra falar pra ele, né? Mas eu não apoio o Érico Pina, eu não apoio esse cara. Então, aí o WC Moreto falou que ia falar pro TMT Fox, falou que ia tirar print, essas coisas. Mano, esses caras só quer atenção, eles quer fazer putz meu, sendo que, mano, eu mudei, cara. Então, depois disso que o José Nonado, eu ia banir o José Nonado no meu grupo, né? Porque ele mostrou a parte íntima pro W Simulator. Mas aí o W Simulator entendeu errado, falou que eu apoio até o José Nonado, essas coisas.
Pô, eu tava muito bravo e briguei com o WC Murilo, falei coisa que nem era pra falar. Xinguei ele, falei que apoia a Violeta, sei lá, mano, falei muitas coisas. Eu nem lembro. Ainda tem prints aí, vou te mostrar aí. Tem até prints. E também, sobre que eu tava lá num grupo lá que falei que o Laeto ia. Mano, eu falei essas coisas, era brincando, tá? Essas coisas lá que eu falei que o da Laeto ia sentar lá, se eu não posso falar nesse vídeo, era brincando lá no grupo. Eu tava lá brincando, os caras tava até brincando lá falando que o Lux era gay, sei lá, essas coisas, mano. Então eu tava brincando lá com os grupos, viado. Então eu tava. Antes dessa treta toda, eu tava só lá brincando. Aí o TMT Fox entendeu errado, falou que era fazer export meu. Falei que. Aí o TMT Fox falou que eu apoio o Eric Opina. Sendo que, tipo assim, ele me provocou, o TMT Fox. Tipo, ele me provocou e eu falei coisas que não era pra falar. E é isso, pessoal. Eu não